Parece que na vida do carioca, a gente que não conhece frio, esfria um pouquinho, o pessoal já tira o casaco do armário, já começa a viver aí um frio que eu não sei de onde vem. Com isso, aquela aura de susto, de medo, já surpreende a gente. Por quê? Porque nenhum carioca gosta de frio. Como já dizia a música, a gente não gosta nem mesmo de dias nublados. O que dirá de frio? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, meu irmão, cada um de vocês, minhas irmãs, que saíram de casa nesse frio. É isso aí, fique à vontade. Tudo, absolutamente tudo, crescermos espiritualmente ao ouvirmos mais uma vez a palavra de Deus, a mais uma vez termos a oportunidade de cultuar ao Senhor. Hoje, meus irmãos, seguimos firmes na nossa série de mensagens baseadas lá na primeira carta de João. Você lembra do título da série de mensagens? Lembra? Um serenata de amor, um ouro branco, né? Quem prefere o preto ou o branco aí, o chocolate, né? Chocolate, gente, chocolate. Primeira carta de João com o título Cartas do Discípulo Amado, um chamado à verdade, ao amor e à perseverança. Nessa semana, o calendário nos lembra de uma data bastante conhecida. Que data? Vamos lá, agora que a Priscila já deu cola aí, qual é a data? Ih, rapaz, pelo susto que o Luciano tomou, eu acho que ele ainda não comprou teu presente não, hein? Fica esperto, Luciano, fica esperto. Dia 12 de junho, dia dos namorados. É tempo de corações nas vitrines, de flores por todos os cantos, flores sendo vendidas, qualquer lugar que você passa alguém vendendo flores para tentar também, né, aliviar o peso das finanças. Mensagens românticas sendo lançadas aí aos quatro ventos, postagens incríveis, falando de amor. E tudo isso, meus irmãos, de alguma forma, aponta para algo essencial na vida de todos nós. Para que aponta? Isso aí, para a necessidade de amor. Todos nós vivemos essa plena necessidade de amor. Inclusive, deixo uma dica para você aí, meu irmão, minha irmã. O boletim chegou? Chegou o boletim? Então, não deixe de ler a pastoral que está no nosso boletim dessa manhã. É uma pastoral falando exatamente sobre esse tema, o tema do amor, e o como nós precisamos e buscamos e ansiamos viver esse tema do amor da melhor forma possível. Mas, hoje, ao nos reunirmos aqui como igreja, somos chamados a não só falar de amor, né? Mas refletir algo que nos leva além desse romantismo, um amor que não está restrito aos relacionamentos conjugais. Eu sei, né, que o Pedro ali já os olhinhos brilhavam olhando daqui falando de amor, mas a gente está falando de um relacionamento que depende de afinidade, que depende de reciprocidade, que nos leva a viver algo realmente especial. Hoje vamos falar sobre o amor fraternal. O amor entre irmãos e irmãs em Cristo, o amor mais fácil de ser vivido. Só pelas caretas de alguns já deu para ver que o negócio não é tão simples. E eu não estou falando daquele amor pós-briga não, tá, irmãos? Que só quem viveu aquele episódio chato entre irmãos, né? Quando você está lá, briga com seu irmão, uma das piores coisas é quando chega alguém e fala assim, vem cá, dá um abraço no teu irmão. Você já passou por isso? Já passou por isso? Você está furioso com seu irmão, você não quer nem estar perto, e aí você é obrigado a abraçar. Meu Deus do céu, que negócio difícil. Consegue ser pior até do que pedir desculpa, porque quando só fala, pede desculpa, você ainda dá aquela desculpa, né? Desculpa, né? Que quase não sai, mas abraçar
realmente leva a coisa para um outro nível. Mas, como temos visto nesse estudo da primeira carta de João, grande parte da preocupação do apóstolo, ao escrever essa carta, estava exatamente não só em falar sobre amor, falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus Cristo, mas nos levar a uma vida prática de todos os seus ensinos. E no texto de hoje, tanto de manhã como de noite, ele vai nos fazer refletir sobre o que é colocar esse amor em prática. Então, uma pergunta que a gente precisa já trazer ao nosso coração, para confrontar o nosso próprio coração, é: será que temos amado os nossos irmãos? Vou te convidar, meu irmão, minha irmã, dá uma olhadinha ao seu redor, escolhe aí, assim, olhando só na sua cabeça, não aponta não, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Olhando ao seu redor, escolhe 5 pessoas e pensa: você tem demonstrado amor para essas 5 pessoas que você pensou? Só os 5, não estou falando na igreja toda não, só os 5. Será que a gente tem vivido uma fé que expressa palavras bonitas? Eu quero amar como tu amas, que coisa linda, cantando, a falsidade explode. Será que é assim que a gente tem vivido? Ou será que de fato a gente tem demonstrado cuidado, demonstrado atenção, se preocupado como o outro está, como o outro tem enfrentado as dificuldades da vida? Será que a gente tem se preocupado em estar presente? Porque tem muito isso também, né? A gente às vezes vai ali, faz o essencial, vai ali, dá o abraço, dá o sorriso, aí pergunta: tá tudo bem? Aí o outro, quando começa a falar, você: ai, sabe como é que é, né? Desculpa, vou orar por você. E não tem tempo, não pode se dedicar a estar junto com a pessoa. Será que os nossos relacionamentos dentro da comunidade de fé têm revelado o amor que recebemos de Deus? Ou de fato a gente continua só fingindo? A Bíblia nos mostra que amar uns aos outros não é uma sugestão do tipo: se vocês amarem, a vida será melhor. Amar um ao outro é um mandamento, e mais, é uma evidência de que realmente pertencemos a Deus. Por isso, convido você a abrir o seu coração, preparar o seu espírito e ouvir com atenção a palavra do Senhor que será lida agora. Essa palavra, irmãos, vai ser extremamente desafiadora. Um chamado de verdade, não só a vestir a camisa de Jesus Cristo, mas a amar como Ele nos amou. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 até o 24. 1 João 3, do 11 ao 24. E mantenha sua Bíblia aberta ao longo da exposição. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si. Nisto, conhecemos o que é o Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como podemos permanecer? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e de verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, pois Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos,
porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. E assim sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. João, agora, ao descrever esse trecho da carta, coloca o dedo em uma das maiores evidências da fé genuína, da fé verdadeira: o amor ao próximo. Aquela parte que é tão bonita falar a respeito e tão difícil de ver. Ele vai direto ao ponto e nos mostra que, de verdade, amar não é opcional. E isso é algo que eu vou repetir algumas vezes hoje: amar não é opcional. Amar é essencial, mas só para aqueles que são filhos de Deus. E o amor que João descreve aqui não é o amor conceitual. Você já ouviu alguém dizer algo do tipo: eu te amo com o amor de Jesus Cristo? O que isso quer dizer? Eu lá no céu e você lá na terra. João descreve aqui um amor que precisa ser real, que se transcreve em atos, demonstrado diariamente. Por isso, nosso tema de hoje é, e agora você pode anotar aí para a gente conversar na quarta-feira: amor de verdade. Tracinho. Preparado para o que vem depois do tracinho? Agora é a parte que dói. Entre Caim e Cristo. Porque todos os dias, com as nossas atitudes, com as nossas relações, revelamos e estamos nos moldando ao exemplo ou de Caim ou de Jesus Cristo. Antes de mergulharmos no primeiro ponto dessa nossa reflexão, talvez você não se lembre muito bem quem são esses dois personagens. Então, vamos refletir um pouquinho sobre quem era Caim e quem era Jesus Cristo. O que João está fazendo é colocar diante de nós dois personagens que são altamente contraditórios. É como se a gente estivesse olhando para dois caminhos opostos, duas naturezas espirituais, duas respostas em como agir com qualquer outra pessoa, e principalmente duas formas radicalmente diferentes de lidar com o amor, porque as duas refletem amor. Caim, esse personagem, é a personificação do ódio disfarçado, da inveja que não foi tratada, do sentimento que fica corroendo o coração por dentro, do coração que se fecha ao olhar para o próximo, porque tudo o que imagina é o próprio resultado, o próprio reconhecimento. Ele olha para o bem que o outro faz e ele não consegue ver bem naquilo ali. Ele entende como uma ameaça. É como se o amor próprio fosse tão doentio, que qualquer coisa que pareça ferir, não a mim, mas o meu amor próprio, já é possível de me levar a assassinar alguém. Quando olhamos para Jesus, por outro lado, a gente vê o completo oposto de Caim. É o amor em sua forma mais pura, mais generosa. Enquanto Caim tira a vida do seu irmão, porque não podia sair pior na fita, Jesus é aquele cara que ele está disposto a entregar a própria vida pelo amor dos seus irmãos, por amor pelos seus irmãos. João faz esse contraste que deixa claro esses dois personagens. Não há neutralidade quando o assunto é amor. Não tem nenhuma oportunidade de a gente dizer: não, eu não amo nem odeio, eu sou indiferente. Você já assumiu uma posição, e essa posição, segundo João, é se comportar como Caim. Ou seguimos o caminho de Caim, o da indiferença, da rivalidade, da autoproteção, da valorização da autoimagem, ou então seguimos o caminho de Cristo. Que caminho é esse? O caminho da entrega, da reconciliação, o caminho do sacrifício. E a pergunta inevitável é: qual desses caminhos os seus atos,
os meus atos, as nossas atitudes têm demonstrado? É com esse contraste em mente que vamos ao primeiro ponto da nossa pregação. Ponto 1, anota aí, ó. Anota aí, irmão. Depois na quarta-feira não vai lembrar, hein? Anota aí. Ponto 1, o mandamento antigo com relevância eterna. O mandamento antigo com relevância eterna. João começa esse trecho que a gente leu da seguinte forma: essa é a mensagem que vocês já ouviram desde o princípio. Ou seja, em outras palavras, o que o João está dizendo é: pelo amor de Deus, isso não é novidade nenhuma para nenhum de vocês. Amar o próximo é o básico, é o beabá da caminhada cristã, é o essencial. Mas ao que tudo indica, era justamente aí que muitos cristãos da comunidade joanina estavam tropeçando. Eles conheciam doutrina, eles sabiam que era para ser vivido. Não era a falta de conhecimento bíblico que era o problema da igreja, era a falta de prática de amor. Por isso João traz à memória uma figura que era conhecida de todos aqueles que estavam ali reunidos. E a primeira figura é a figura adorável de Caim. Aquele que se tornou símbolo de uma religiosidade, mas completamente vazio de amor. Caim, ele realmente é esse personagem que ele dedica algo ao Senhor, ele entrega algo, ele não deixou de entregar, ele entrega algo ao Senhor. Mas o que o texto sugere para nós é que a motivação de Caim já estava contaminada. A sua falta de amor pelo que estava sendo feito levou Caim a desejar matar o seu irmão, que tinha feito algo com amor, com todo o coração. E João está nos dizendo algo extremamente sério com isso. Quando o amor está ausente, a religião se torna um risco. A religião se torna um instrumento de morte, de condenação, de tortura. E isso também serve para a gente. Não basta estar presente no culto. Você não ganha, preste atenção aí, Emanuel, para você contar lá para o pessoal lá na escola. Você não ganha um tijolinho na sua casa no céu se vier para a igreja. Você não ganha nada de especial de Deus se você der dízimos. Olha só, rapaz, que coisa difícil. Você não se torna mais espiritual porque você dá dízimo. Você não se torna mais especial porque você sabe versículos decorados. Se o coração estiver cheio de indiferença, de inveja, de desprezo, de rancor, nada dessas coisas vai fazer efeito nenhum na sua história. Agir dessa forma é o mesmo que estarmos nos afastando do caminho de Cristo, sabendo que caminhamos na direção da destruição. Perceba que João não está falando de amar pessoas neutras, de amar as pessoas que são fáceis de amar. Ele está falando de amar irmãos, ou seja, pessoas com quem já dividimos a fé, pessoas que dividimos o nosso convívio, pessoas da igreja local, pessoas que têm épocas que são difíceis demais de amar. Por quê? É a pessoa que vai chamar a sua atenção, é a pessoa que está comprometida com a sua jornada. E quem aqui gosta de ser chamado a atenção? Ninguém. Pois é, ninguém gosta, mas às vezes é necessário. Sejamos bem sinceros, às vezes amar o irmão é mais difícil do que amar um estranho. Você passa por alguém na rua, a pessoa te dá um bom dia, te trata bem, é facinho você amar a pessoa. Ou assim que você conhece alguém, é muito fácil. Você, caraca, gostei do fulano, gostei da fulana, gente boa, né? Agora o irmão, quanto mais a gente conhece, quanto mais perto a gente vive, mais a gente vê que a pessoa não é perfeita. E mais a gente revela que nós também não somos perfeitos. Isso significa que a gente se magoa na relação, a gente se frustra, a gente se irrita nas relações,
Às vezes é exatamente esse irmão ou irmã que chega perto e te fere lá naquele cantinho do coração que mais dói. João nos lembra que esse amor é o primeiro sinal de que Jesus Cristo vive em nós, quando a gente se abre para isso. Quem ama, segundo João, e a gente já falou disso nos domingos anteriores, está no caminho da luz. Quem odeia, ou simplesmente diz, não, eu não odeio, porque odiar é muito forte. Quem simplesmente ignora o irmão, começa a trilhar automaticamente o caminho das trevas, mesmo que continue frequentando a igreja, mesmo que continue com um linguajar gospel. Olha que forte o que diz no versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Isso hoje em dia é uma catástrofe, né? Hoje em dia você precisa de milhares de likes. Se o mundo te odiar, ferrou para você. É como se João estivesse dizendo aqui no seu texto, o ódio do mundo já é esperado, então você não pode esperar nada melhor do que isso. Mas a ausência de amor entre irmãos, entre filhos de Deus, é inaceitável. Nos dias de hoje, em que vivemos a cultura aí do cancelamento, a cultura que tudo é polarizado, é direita, esquerda, é certo ou errado, onde a gente vê continuamente, né, a raiva ali virtual, disfarçada de sinceridade. Desculpa, mas eu falo mesmo, não importa que isso aqui vai acabar com você, eu falo mesmo porque eu sou sincero. O chamado de João é ainda mais importante para nós, porque nós somos conhecidos como discípulos de Jesus pela forma que a gente demonstra esse amor, não pelas tretas que você tem na internet, não pelo seu linguajar bonito, não pela sua articulação de palavras. Então aqui vai uma pergunta direta para cada um de nós: as pessoas conseguem ver Jesus Cristo no modo como você trata os seus irmãos em Cristo? As pessoas conseguem ver Jesus na forma como você vive, na forma como você fala, na forma como você demonstra atenção, cuidado, carinho? Ou será que o modo como você responde, o modo como você fofoca, o modo como você critica, o modo como você exclui, se parece mais com Caim do que com Jesus? Será que você não naturalizou viver a vida de cristão de Caim, que reina, sim, no trono do próprio coração, mas que levou ele para o inferno por isso? Se a fé é verdadeira, o amor precisa estar visível na nossa vida, e é com isso que João abre o caminho para o ponto 2 da nossa reflexão. Ponto 2, se você acha que já estava aqui o desafio proposto, o ponto 2 é Caim, o modelo do egoísmo religioso. Vamos lá. Isso aqui, quando eu escrevi essa mensagem, me fez lembrar quando eu era criança. E sim, eu apanhei. E sim, eu amo meus pais apesar disso. Mas quando acontecia essas coisas, porque eu era uma criança muito calma, muito tranquila, né? Quem me conhece há mais tempo aí sabe. Quando a gente ia apanhar, meu pai dizia o seguinte, olha aí eu revelando os mistérios, desculpa pastor, desculpa. Ele dizia, tanto para mim quanto para o meu irmão, coloca a mão na parede, para a gente não se defender, sabe? Então, coloca a mão na parede. A gente já estava treinado para encarar a situação policial, tá vendo? Então, Caim e o modelo do egoísmo religioso. Por quê? Por que isso me lembra? João está sendo extremamente cirúrgico, dizendo que o amor é o sinal vital da fé viva. Então, não adianta só você saber o que é certo, é você às vezes pagar o preço, que vai te trazer consequências difíceis. Não é apenas um sentimento ou uma intenção de amar alguém, é uma ação que precisa ser concreta, visível, comprometida com o bem do outro, mesmo que isso vá além do seu próprio bem pessoal.
Ele diz que sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos. Tem muita gente que vem na igreja, faz tudo, frequenta, apoia, ora, canta, faz não sei o que, pinta a igreja, borda sei lá o que, faz qualquer coisa para Jesus, mas não consegue amar o irmão. Passamos da morte para a vida porque amamos. Ou seja, o amor ao irmão é a evidência da regeneração do coração. Não é por causa da salvação, não é isso que vai nos trazer a salvação, mas é a prova viva de que nós já fomos salvos. E esse contraste é muito duro, muito duro. O que João está expondo é: quem ama, vive; quem odeia, está morto, já está condenado. E João eleva o tom ainda mais, para o negócio ficar bem evidente para a igreja. Olha o versículo 15: quem odeia o seu irmão é... Vamos de novo. Quem odeia o seu irmão é assassino. Isso é muito forte. Gente, a gente lê a Bíblia às vezes e a gente não dá o valor para as palavras que foram usadas ali. Essas palavras não são ao acaso. Isso significa que talvez, se você não esteja amando, você tenha assumido para si essa posição de assassino. João aqui está nos mostrando que o ódio é como uma semente do assassinato. Dificilmente uma pessoa sai e mata o outro, estilo Lameque, né, no Antigo Testamento. Muitas vezes o que acontece é, essa semente do assassinato entra ali e vai fomentando o nosso coração, vai tomando a nossa mente, nos conduzindo a fazer o mal, mesmo que nunca tenhamos levantado a mão contra ninguém. Se nutrimos desprezo, se nutrimos inveja, se alimentamos a amargura do nosso coração está envenenado com a mesma raiz que envenenou o coração de Caim. Aí João nos apresenta então um modelo supremo de amor, para a gente conseguir lidar com isso. E isso é no versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor não é definido por uma sensação, por borboletas no estômago, pelo bem-estar, pelo afeto. Amor é definido por Jesus, e Jesus pendurado na cruz, demonstrando o que de fato é amar. Ele não apenas disse que nos amava, ele esteve disposto a, mesmo quando seu coração sangrava, se entregar da forma mais sacrificial visível, quando ainda éramos meros pecadores condenados ao inferno. E esse é o padrão dos céus: não apenas dar do nosso tempo, não apenas dar da nossa atenção, ou dos nossos recursos, investindo em alguma coisa, mas estarmos dispostos a doar de nós mesmos. E João traz isso na vida real. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Sabe o que isso significa, irmãos? Todas as vezes que alguém te pediu ajuda e você podia ajudar, e você agiu dizendo: não, irmão, difícil, né? Vamos orar. Significa que você estava vivendo a religiosidade de Caim. Ou seja, não adianta levantar a mão no louvor, fechar olhos na oração, gritar glória a Deus, se você continua cruzando os braços diante da dor do próximo. A fé que nos leva a viver uma vida de louvor ao Senhor, mas que não nos leva a seguir ninguém, é necessariamente uma fé vazia. Então João conclui com um dito direto: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, ou no português popular, nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Hoje em dia é fácil dizer que a gente ama, coisa mais fácil, gente.
As pessoas acabam de... É mais ou menos como acontece com as crianças. Acaba de se conhecer, leva lá na festa para apresentar aos pais. Olha, esse é o meu melhor amigo. Acabou de conhecer. Aí você pergunta, qual o nome do seu melhor amigo? Não sei. Qual é o seu nome, meu melhor amigo? É muito fácil, mesmo adultos, a gente sair falando que ama. Sabe, é fácil postar frase bonita, é fácil botar emojizinho de coração para tudo que acontece. Hoje, a coisa está tão crítica que a gente não precisa nem escrever mais carta de amor. Você abre lá o chat GPT e pede, usando belas palavras, com referência em Carlos Drummond de Andrade, escreva uma carta de amor para minha esposa, ela tem tantos anos, ela faz isso e aquilo, ela gosta daquilo e aquilo outro. O chat vai escrever, não precisa nem ser o chat GPT, pode ser qualquer inteligência artificial. Ele vai escrever uma carta lindíssima, com muito mais emoção do que você consegue. Basta compartilhar as informações certas para isso. Mas João nos pergunta, e como funciona o seu amor na prática? Será que a gente tem se preocupado com quem precisa? Será que a gente consegue ouvir as pessoas? Gente, ouvir. As pessoas estão desesperadas por ouvir. Recentemente eu atendi um paciente pela primeira vez, que ele chegou lá no consultório e ele falou assim, doutor, eu queria dizer o seguinte, eu sou psicólogo, tá, irmãos? Doutor, eu preciso dizer o seguinte, eu vim aqui, eu vou pagar a consulta e eu vou continuar vindo, eu não quero que o senhor trate nada em mim, eu quero só que o senhor me ouça. Eu venho aqui e eu pago para o senhor me ouvir. De tão desesperadora que é a situação. E não é só ele não. Se a gente olhar ao redor, é só você puxar assunto que as pessoas já começam a falar. Em qualquer lugar. Então, o que João está fazendo é chamando a importância de refletirmos sobre. Você se importa com as pessoas que precisam. Você ouve as pessoas. Você se doa para as pessoas, você ora com as pessoas, e não é só o vou orar por você, é de fato, se dedicando e orando com a pessoa. Você está disposto a doar o que você tem no bolso? Você está disposto a doar o seu tempo para alguém? Você está disposto a perdoar aquela pessoa que te fez mal? Você está disposto? Porque isso é forma com que a gente demonstra amor. Perdoando quem nos feriu, e não é aquela feridinha simples, não. Você está disposto a sair da sua casa para socorrer uma pessoa que precisa, que te pede ajuda? O amor fraternal não é um conceito, o amor fraternal é um compromisso. E João nos desafia, pare de falar sobre amor, comece a praticar, a viver esse amor, a se doar em amor. Como disse certa vez Dietrich Bonhoeffer, você sabe quem é esse cara? Foi um teólogo, um pastor, mártir, que exerceu a resistência ao nazismo. E ele morreu pagando o preço por tentar enfrentar Hitler. Ele escreveu o seguinte em um dos seus livros: o amor ao próximo é um ministério difícil, mas é a maior bênção para quem vive à luz da cruz de Jesus. Isso nos lembra que facilidade nem sempre fará parte da vida do crente nesse mundo caído. Alguém aqui tem a vida super fácil? Não? Ninguém? Caramba, teve gente que quase começou a chorar quando eu perguntei. Muitas vezes, pelo contrário, não só não é fácil, como a gente enfrenta momentos que são tão difíceis que a gente não vê nem condição de dar mais um passo à frente. Muitas vezes viver o que Deus espera de nós, o que Deus tem para nós é extremamente difícil. Mas mesmo assim, seremos abençoados se permanecermos no caminho. Apesar dos desafios, Deus garante que estará conosco na jornada, ou seja, vai valer a pena. Independente se for fácil ou difícil. Agora sim, que a gente entendeu isso,
o quanto é preciso viver esse amor prático. Agora sim que eu entendi o quanto a religiosidade pode estar matando o meu coração, podemos ir para o terceiro ponto, onde João começa a mostrar o que acontece quando eu e você vivemos esse amor, ou seja, segurança, paz interior, presença contínua de Deus. Preparado para o ponto 3? Então vamos lá, ponto 3, o nosso padrão de amor agora, vamos lá. Cristo, o padrão do amor sacrificial. Ponto 3, Cristo, o padrão do amor sacrificial. João não deixa espaço para nenhuma dúvida, para nenhuma interpretação subjetiva do que ele está falando. Ele diz o seguinte: quer falar de amor? Tem que falar de Jesus. Ele é o verdadeiro amor. Se quisermos entender o que é amor, não adianta olharmos para músicas românticas, e tem muita música muito boa para falar de amor, muita, qualquer ritmo que você quiser, até o que você mais odeia, se você olhar para ele, você vai achar boas músicas de amor. É real, gente, é real. Mas não adianta olhar para essas músicas românticas, não adianta a gente achar que eu vou entender amor assistindo filmes inspiradores, ou achando que eu vou demonstrar amor com gestos pontuais de caridade, eu vou demonstrar, olha como eu sou bondoso, olha como eu cuido, olha como eu amo. Para realmente conhecermos o que significa amar, nós precisamos continuar olhando para a cruz, senão a gente esquece. Foi ali, naquela entrega completa, que o amor foi revelado da forma mais pura. Jesus foi voluntário ao se entregar, ele não foi forçado a ir para a cruz, ele se entregou, e é belíssimo quando ele olha para Pilatos e diz: a autoridade que você acha que tem sobre mim, você só tem porque foi dada do céu para você fazer isso. Esse amor de Jesus foi um amor substitutivo, ou seja, aquela condenação era minha, aquela condenação era sua, mas ele quis entrar no nosso lugar. O amor dele é um amor de redenção, é um amor redentor, porque é através da morte dele que cada um de nós recebe a vida eterna. É um amor que é sacrificial, porque ele está disposto a abrir mão da sua glória, ele abre mão de tudo, até da própria condição, por amor a mim e a você. E João nos diz, de novo e de novo: quer falar de amor? Então você precisa entender que o único padrão de amor para o crente é o próprio Cristo, e é o Cristo crucificado. Não um amor que quem ama merece ganhar, mas é um amor que está disposto a se entregar mesmo quando o outro não entende, mesmo quando o outro quer fazer um mal a você. Sabe o que isso significa? Quem é casado? Os casados aí, levanta a mão por favor. Não abaixa, olha lá, hein? Ó, que eu caso vocês, aproveito que está aqui e já faço o casamento na hora, hein? Aí depois vocês se viram para se sustentar. Então vamos lá, casados, fica com a mão para cima, casado. Vamos lá. Sabe o que significa isso? Que naquela hora que você está naquela discussão mais braba, e eu estou falando aquela discussão difícil, que o seu coração já começa a acelerar, o seu rosto começa a ficar vermelho, que a raiva está dominando o seu coração. Sabe o que significa amar? Sabe o que significa amar? Pode abaixar a sua mão. É suportar a dor. Porque se você responder, se você revidar, vai fazer tão mal a você quanto ao outro. Amar é às vezes você não quer, mas você tem que ficar com o seu braço cansado, estendido ali, porque o outro não está em condições. Isso é demonstrar um amor sacrificial. Isso é estar disposto a não retribuir com a mesma moeda, não rejeitar o outro porque o outro está fora de si. É um amor que não busca aplausos, mas é um amor que busca a salvação de todas as pessoas envolvidas.
Então João faz essa transição para nós. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É aquela pessoa que até levanta a mão, mas quando vê que começa a demorar muito, abaixa. Ou seja, o amor que afirma crer em Cristo precisa agir como Cristo. De quantas pessoas Cristo desistiu? De quantas? Nenhuma. A coisa mais difícil para a igreja é olhar para Jesus. Jesus negou a ceia para alguém? Não. Ele deu a Santa Ceia para Judas? Deu. Pode falar convicto, tá, irmão? Ele deu. Ele serviu a todos. Ele não negou a Santa Ceia para Judas. Ele tratou mal Judas, porque Judas ia trair ele? Não. Esse é o desafio, essa é a meta, essa é a forma que João está dizendo que a gente tem que viver. O nosso papel não é escolher, não, esse irmão aqui é Pedro, ele é difícil, mas ele é crente, então eu vou amar Pedro. Aquele irmão ali é Judas, aquele ali faz cara de bonzinho, mas tem um jeito de falciane, então não tem um talento para lidar com Judas. Não pode ser assim, meu irmão, não pode ser assim, não existe desculpa para isso. Não basta dizer que ama, é preciso se mover em direção à necessidade do outro, mesmo quando você não tem todo o amor que você acha que devia por aquela pessoa. É a gente de fato se dispor a sair do nosso conforto, a abrir mão do nosso tempo, compartilhar recurso, é se dedicar de verdade, não de historinha. Visitei 30 pessoas na manhã de hoje, oh glória a Deus. E aí você não passou 10 minutos com as pessoas. Que bom que você pôde visitar 30, mas será que se você visitasse e dedicasse tempo, e orasse, e conversasse, tomasse um café com a pessoa, que demonstração de amor tomar café com alguém, porque café está caro pra caramba. É caminhar junto de verdade, mesmo quando a gente está cansado, quando a gente queria estar em casa descansando, mas você se dispôs a estar com o outro. Andar como Jesus é ser resposta na vida do outro, é viver com os olhos atentos, com o coração disponível a servir, a abraçar. E João encerra com um apelo direto no versículo 18, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem amemos da boca para fora, precisamos amar de verdade. Em outras palavras, não vale de nada você seguir declarando que você ama. Vale se você demonstrar. Não prometa que você vai cuidar de ninguém. Não prometa que você vai dar conta de tudo que a pessoa precisa. Mas se dedique para isso. Esteja ali, se esforce a participar. Não fale de Jesus porque Jesus ama. Não fale de Jesus como aquele que vai fazer. Mas enquanto estiver falando, viva esse amor. Quantas vezes eu já ouvi histórias sobre péssimos testemunhos de Jesus, de pessoas dizerem assim: eu nunca iria na igreja daquela pessoa ali, porque se aquilo ali é ser crente, eu prefiro estar fora da igreja. Viva como Jesus, se importe como Jesus. Cristo é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial, nossa força para amar. Amar como Ele amou não é fácil, não se iluda. Pois é, não é fácil. É impossível a gente dar conta disso sem o Espírito Santo. Mas é exatamente esse amor que pode transformar igrejas, estruturas igrejas, em famílias de Deus. É só esse amor que pode transformar crentes renovados, espiritualizados, com carteirinha gospel, em discípulos de Jesus. Mas hoje a gente ainda tem um ponto bônus, e você não vai ter espaço aí no seu boletim para isso. Gostei, tá vendo? A Vivi já falou que ela vai arrumar um espaço ali. É isso aí, arruma um espaço aí, para anotar o quarto ponto da mensagem dessa manhã.
Aí o pessoal já começa, ai, presbiteriano com 4 pontos, ai meu Deus. Pois é. 4º ponto, amor que dá segurança e sustenta a obediência. João agora nos mostra o que acontece quando o amor de Cristo habita verdadeiramente em nós. Não só o que se espera de nós, mas o que de fato acontece. Ele não só nos transforma por dentro, mas ele também traz indícios claros do lado de fora. Como a gente vê no versículo 19: assim saberemos que pertencemos à verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. E aí eu te pergunto, quantas vezes o seu coração te acusa? Quantas vezes nos sentimos indignos, inseguros? Quantas vezes nos sentimos vazios, mesmo caminhando na jornada da fé? João responde: a evidência do amor prático nos dá paz diante de Deus. Não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de performance religiosa. É redenção que se manifesta nos atos de obediência. É o que o versículo 23 vai dizer: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Está sentindo falta de amor? Então ame. Tu está sentindo falta de amor o quê, rapaz? Tu está aí no maior amor com a tua mãe, todo abraçadinho, hein? Quer mais amor do que isso? João resume tudo com 2 atitudes que são inseparáveis. Atitude número 1, crer verdadeiramente em Cristo. Quantos aqui creem verdadeiramente em Cristo? Quantos? Todos creem? Louvado seja o nome do Senhor. Cremos verdadeiramente em Cristo. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, amar concretamente os irmãos. E agora eu me senti como a Tainá ali, ó. Se eu pedisse para levantar a mão, quem aqui realmente demonstra amor em todas as... Não é para levantar não, mão, tá, irmão? Não levanta a mão não, porque senão você acaba sendo juiz sobre você mesmo. É aquela coisa do crer e amar, é a dobradinha essencial. Sabe o que isso significa? É o que no seminário a gente vai discutir, que de nada adianta a ortodoxia sem a ortopraxia. Isso significa doutrina e prática, fé e obras. Não dá para separar. Uma sustenta a outra na nossa jornada. Quando o amor de Deus é real em nós, Ele nos livra da hipocrisia religiosa. Que aí o anseio do seu coração não é tirar o cara da outra denominação e trazer o cara para a nossa denominação. Porque nós cremos que se ele ama Jesus Cristo e aquela denominação é fiel ao Senhor e à sua palavra, mesmo que eu tenha divergências, ele já está no reino de Cristo. O meu desafio é tirar quem? Não é ninguém de outra denominação, é tirar a pessoa do reino das trevas e trazer para a luz. É buscar pessoas que já foram de qualquer igreja e que hoje até odeiam igreja, mas para dentro da casa do Senhor, para dentro do reino. Ele nos convence de que se nós somos filhos de Deus, nós precisamos olhar para essa palavra e não nos sentirmos ofendidos por ela, mas impulsionados a viver como filhos de Deus. O que João está fazendo é gerar segurança espiritual na igreja, mesmo quando a nossa consciência tentar nos derrubar. E para que não reste dúvida nenhuma, João ainda vai concluir com o versículo 24, dizendo: sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele mesmo nos deu. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, Ele é a garantia, Ele é o selo, Ele é o combustível para essa nova vida em amor. Ele é quem nos leva a obedecer, Ele é aquele que nos capacita, nos habilita a amar, Ele é aquele que vai nos fazer permanecer. É Ele quem confirma no nosso mais íntimo: você pertence a Jesus Cristo, você caminha na verdade, você não está sozinho,
E aqui está o ponto-chave da aplicação. Se o seu cristianismo não transforma o jeito que você trata as pessoas, necessariamente tem algo errado na sua forma de viver, profundamente errado. Se a sua fé não gera amor prático pelas pessoas, e quando eu falo amor prático, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, é com palavras sim, mas é também nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, é estarmos de fato disponíveis, é estarmos mais próximos de Jesus, quando o anseio do nosso coração pecador é continuar amando como Caim amava, só a si mesmo e as suas necessidades. Ciente disso tudo, eu preciso que você se coloque diante do Senhor e reflita com sinceridade, entre Caim e Jesus Cristo, quem você tem se tornado? O jeito que você ama reflete que você é mais ligado a Caim ou mais ligado a Jesus Cristo? E se eu perguntasse, vamos tornar a coisa um pouquinho mais clara, né? Porque às vezes a gente ainda cai naquela ilusão, não, certamente eu amo como Jesus Cristo. Não, meu amor, a igreja conhece a minha forma de amar. Não, meu amor é isso, meu amor é aquilo. E se a gente pegasse as 5 pessoas mais próximas de você, aquelas pessoas que conhecem melhor você, e elas não pudessem mentir, quem elas veriam nas suas ações? Alguém que ama com o amor de Caim ou alguém que ama com o amor de Jesus? Ou cultivamos o amor que edifica, ou seguiremos alimentando o egoísmo que mata a comunhão. Muita gente prefere morrer sozinho do que viver o desafio de ser igreja. São pessoas que não entenderam o que é caminhar com Jesus. Ou somos pontes, isso significa homens e mulheres que unem outras pessoas. Ou, no melhor exemplo de Caim, nos tornamos barreiras que afastam, pessoas que entram para destruir mesmo, que só pensam em si. Ou vivemos a nossa vida baseado na nossa carne, no nosso próprio desejo pecaminoso, como Caim. Ou aprendemos de uma vez por todas a andar no Espírito como Cristo. Preste atenção no que eu vou falar, e isso é muito importante. O amor não é um adereço da fé, não é um plus para você viver na sua vida. Ele é a expressão mais visível de quem você é. É o amor que revela se estamos na luz ou nas trevas, se temos vivido um evangelho de engano, de mentira, ou se temos realmente conseguido viver na verdade do céu. E se você, meu irmão, minha irmã, ao ouvir tudo isso, percebe que tem falhado e percebe que está mais perto de Caim do que de Jesus, se você percebe que ainda tem amado pouco, ou que você até tem amado, mas o seu amor tem falhado, o que esse texto traz ao nosso coração é a mensagem de esperança. Se você tem se sentido pouco amado e por isso desistiu de investir em amor, não vou mais amar ninguém, ninguém quer saber de me amar, então também não vou amar mais ninguém, não vou gastar meu amor. Se você tem focado em você e não no Deus, ainda há esperança para todos nós. Não é na nossa força, e nunca vai ser, não é na nossa capacidade de amar, porque nós somos limitados, a gente se irrita, a gente se aborrece, a gente tem o desejo de matar o outro, porque o amor de Deus não depende do nosso desempenho. Eu vou repetir e você responde glória a Deus, tá bom? Porque essa parte aqui é sensacional, tá bom? Vamos lá. Porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. Com mais vontade, porque o amor de Deus não depende do seu desempenho. O amor de Deus depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus que foi feito na cruz por você. Então volte-se para Ele, sinta o Espírito te encher novamente, decida em nome de Jesus que você pode amar. Ame de forma prática, de forma constante, de forma verdadeira. Ame, porque do céu vem um amor na sua direção.
Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ah, Senhor Todo-Poderoso, Deus de céus e terra, obrigado, Senhor, porque o Senhor segue nos mostrando, pela Tua palavra, o verdadeiro caminho que o Senhor preparou para nós. Um caminho do amor que não vem dos nossos próprios corações, mas um amor que vem de Ti. Obrigado, Jesus, que não só o Senhor segue nos ensinando dia após dia sobre como é viver a vida contigo, como devemos amar, mas o Senhor nos amou e nos amou até o fim, demonstrando de forma clara o que é o amor. Queremos, Senhor, a cada dia da nossa vida viver esse amor aqui na nossa igreja. Queremos desfrutar desse amor nas nossas casas. Queremos viver esse amor no nosso dia a dia, Senhor, não só receber esse amor, mas também na forma que a gente demonstra. Que o Teu Santo Espírito, Deus, nos encha com toda a compaixão, com toda a humildade, que o Senhor mesmo nos encha de coragem para amar, porque é disso que a gente precisa, Senhor, para que a gente seja capaz de viver essa expressão da nossa fé. Que a Tua graça, Senhor, nos santifique a cada dia, e que nos mantenha firmes entre tantos desafios. Que o Senhor seja a nossa referência, que o Senhor seja o nosso sustento, que o Senhor seja a fonte de todo amor na nossa vida, em nome de Jesus, amém.